Dormir bem é uma das bases mais importantes para a saúde em qualquer fase da vida, mas após os 60 anos o sono passa a ter um papel ainda mais estratégico. Nessa etapa, o organismo sofre mudanças naturais que afetam o ritmo do corpo, a produção de hormônios e a capacidade de recuperação física e mental. Por isso, compreender qual é o melhor horário para dormir e acordar não é apenas uma questão de hábito, mas de saúde e qualidade de vida. O corpo humano funciona de acordo com um sistema chamado ritmo circadiano, conhecido popularmente como relógio biológico. Esse relógio regula funções essenciais como a temperatura corporal, a liberação de hormônios, o apetite e, principalmente, o sono. Ele responde à luz natural do dia e à escuridão da noite, enviando sinais ao cérebro sobre quando é hora de estar acordado e quando é hora de descansar. Com o avanço da idade, esse relógio biológico tende a se adiantar. É por isso que muitas pessoas acima dos 60 anos sentem sono mais cedo à noite e despertam naturalmente nas primeiras horas da manhã. Essa mudança é fisiológica e não deve ser encarada como um problema, desde que o sono seja suficiente e de boa qualidade. De forma geral, especialistas em saúde do sono indicam que pessoas idosas se beneficiam ao deitar entre 21 horas e 22 horas e 30 e acordar entre 5 horas e 7 horas da manhã, respeitando sempre a individualidade de cada organismo. O mais importante não é apenas o horário em si, mas a regularidade. Dormir e acordar aproximadamente no mesmo horário todos os dias ajuda o cérebro a manter o ritmo correto. Quando o sono ocorre em horários alinhados ao relógio biológico, o corpo entra com mais facilidade nas fases profundas do sono, responsáveis pela recuperação muscular, fortalecimento do sistema imunológico e consolidação da memória. Dormir muito tarde, especialmente após a meia-noite, pode reduzir o tempo dessas fases mais restauradoras, mesmo que a pessoa durma várias horas. Outro ponto relevante é a produção de melatonina, hormônio essencial para induzir o sono. A melatonina começa a ser liberada naturalmente no início da noite, geralmente entre 19 horas e 21 horas, quando a luz diminui. Com o envelhecimento, a produção desse hormônio pode cair, tornando ainda mais importante respeitar os horários naturais do corpo. Além disso, o sono adequado contribui diretamente para o equilíbrio emocional. Pessoas que dormem bem tendem a apresentar menos irritabilidade, menos ansiedade e melhor capacidade de lidar com desafios do dia a dia. Para o público acima dos 60 anos, isso se traduz em mais autonomia, clareza mental e bem-estar geral. É fundamental entender que dormir bem não significa apenas apagar por várias horas. O sono saudável é aquele que permite acordar com sensação de descanso, energia e disposição. Quando o horário de dormir está desalinhado, mesmo longas noites na cama podem não gerar esse efeito. Nesta série de vídeos, vamos explicar de forma clara quais são os horários mais recomendados para dormir e acordar, os benefícios comprovados de respeitar esses horários e os riscos reais de perder noites de sono, sempre com uma abordagem responsável e baseada em orientações amplamente aceitas na área da saúde. Parte 2. Horários recomendados para dormir e acordar após os 60 anos. Definir um bom horário para dormir e acordar é uma das decisões mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas para melhorar a saúde na terceira idade. Embora cada pessoa tenha seu próprio ritmo, estudos e observações clínicas apontam padrões que favorecem um sono mais profundo e reparador após os 60 anos. De modo geral, a maioria dos especialistas recomenda que pessoas nessa faixa etária busquem deitar entre 21 horas e 22 horas e 30. Esse intervalo coincide com o pico inicial da liberação de melatonina e com a redução natural dos estímulos externos. Dormir nesse período facilita a entrada nas fases profundas do sono, que costumam ocorrer com mais intensidade nas primeiras horas da noite. Em relação ao horário de acordar, o ideal costuma ser entre 5 horas e 7 horas da manhã. Esse período acompanha o aumento gradual da luz natural, que sinaliza ao cérebro que é hora de despertar. Acordar muito tarde pode causar sensação de sonolência ao longo do dia, além de dificultar o sono na noite seguinte. É importante destacar que, para a maioria das pessoas acima dos 60 anos, entre 7 e 8 horas de sono por noite são suficientes. Dormir menos do que isso de forma frequente pode comprometer funções cognitivas, imunidade e equilíbrio emocional. Por outro lado, permanecer tempo excessivo na cama sem necessidade também pode fragmentar o sono. A regularidade é um fator-chave. Dormir cedo durante a semana e muito tarde nos fins de semana pode desorganizar o relógio biológico, causando o que muitos chamam de jet lag social. Para o organismo, essa variação constante gera confusão e dificulta a manutenção de um sono estável. Outro aspecto essencial é a preparação para dormir. O corpo precisa de sinais claros de que a noite está chegando.
Reduzir luzes fortes após o pôr do sol. Evitar telas brilhantes pelo menos 1 hora antes de deitar e manter um ambiente silencioso e confortável são práticas altamente recomendadas. O hábito de cochilar durante o dia merece atenção. Pequenos cochilos, de até 20 ou 30 minutos após o almoço, podem ser benéficos. No entanto, cochilos longos ou no final da tarde podem atrasar o sono noturno, levando a dificuldades para adormecer no horário adequado. Também é importante alinhar o horário de dormir com a rotina alimentar. Jantares muito pesados ou muito tardios podem causar desconforto, refluxo e fragmentação do sono. O ideal é realizar a última refeição pelo menos 2 horas antes de deitar. Manter um horário regular para acordar, mesmo após uma noite mal dormida, ajuda o corpo a reajustar o ciclo natural. Dormir até mais tarde para compensar pode piorar o problema na noite seguinte, criando um ciclo difícil de quebrar. Ao longo das próximas partes deste conteúdo, aprofundaremos os benefícios diretos de dormir no horário correto, os impactos negativos da privação de sono e orientações práticas para melhorar a qualidade do descanso, sempre com foco na saúde e no bem-estar da população acima dos 60 anos. Parte 3. Benefícios de dormir no horário correto para a saúde física. Dormir no horário correto não é apenas uma questão de disciplina ou costume. Para pessoas acima dos 60 anos, esse hábito traz benefícios diretos e comprovados para a saúde física, influenciando desde o funcionamento do coração até a capacidade do corpo de se defender contra doenças. Um dos primeiros benefícios observados é a melhora da saúde cardiovascular. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, a pressão arterial tende a diminuir naturalmente, dando descanso ao coração e aos vasos sanguíneos. Quando a pessoa dorme muito tarde ou tem sono irregular, esse período de recuperação é reduzido, aumentando o risco de hipertensão, arritmias e outros problemas cardíacos. Outro ponto fundamental é o fortalecimento do sistema imunológico. É durante o sono que o organismo produz e libera substâncias responsáveis pela defesa do corpo, como citocinas e anticorpos. Dormir no horário adequado e por tempo suficiente ajuda o corpo a reagir melhor a infecções, gripes e inflamações, algo especialmente importante na terceira idade. O sono adequado também contribui para a regulação do metabolismo. Dormir tarde ou mal pode interferir na forma como o corpo controla a glicose e a insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Quando o sono ocorre em horários alinhados ao relógio biológico, o metabolismo funciona de maneira mais eficiente, ajudando no controle do peso e dos níveis de açúcar no sangue. A saúde muscular e óssea também se beneficia do sono correto. Durante a noite, o corpo libera hormônios importantes para a reparação dos tecidos e manutenção da massa muscular. Em pessoas acima dos 60 anos, isso é essencial para preservar força, equilíbrio e mobilidade, reduzindo o risco de quedas e fraturas. Além disso, dormir bem melhora a coordenação motora e os reflexos. A privação de sono pode deixar a pessoa mais lenta, desatenta e propensa a acidentes domésticos, como escorregões e tropeços. Um sono regular e reparador contribui para mais segurança nas atividades do dia a dia. Outro benefício relevante é a redução de dores crônicas. Muitas pessoas relatam piora de dores articulares e musculares após noites mal dormidas. O sono profundo tem efeito analgésico natural, ajudando o corpo a lidar melhor com processos inflamatórios. Dormir no horário correto também auxilia no funcionamento do sistema digestivo. Quando o sono é irregular, o intestino pode sofrer alterações, resultando em constipação, desconforto abdominal ou refluxo. Uma rotina de sono bem estabelecida favorece o equilíbrio do sistema digestivo. Por fim, vale destacar que o sono adequado contribui para níveis mais estáveis de energia ao longo do dia. Pessoas que dormem cedo e acordam em horários regulares tendem a sentir menos fadiga, menos necessidade de cochilos prolongados e maior disposição para atividades físicas leves, caminhadas e convívio social. Esses benefícios mostram que respeitar o horário natural do sono é uma forma simples e eficaz de cuidar do corpo, promovendo mais autonomia e qualidade de vida na terceira idade. Parte 4. Benefícios do sono adequado para a memória, o humor e a saúde mental. Além dos impactos físicos, dormir no horário correto exerce um papel decisivo sobre a saúde mental e emocional, especialmente após os 60 anos. O cérebro depende do sono para organizar informações, regular emoções e manter funções cognitivas essenciais para o dia a dia. Um dos principais benefícios é a preservação da memória. Durante o sono, especialmente nas fases profundas, o cérebro consolida informações aprendidas ao longo do dia. Dormir tarde ou de forma fragmentada pode prejudicar esse processo, dificultando a lembrança de nomes, compromissos e tarefas simples.
O sono adequado também está associado a uma melhor capacidade de concentração e raciocínio. Pessoas que dormem bem tendem a tomar decisões com mais clareza, manter a atenção por mais tempo e apresentar melhor desempenho em atividades que exigem foco, como leitura, conversas e resolução de problemas cotidianos. Outro aspecto fundamental é o equilíbrio emocional. A falta de sono pode aumentar a irritabilidade, a impaciência e a sensibilidade emocional. Dormir no horário correto ajuda o cérebro a regular neurotransmissores ligados ao humor, como a serotonina e a dopamina, promovendo maior estabilidade emocional. Há também uma relação direta entre sono adequado e redução do risco de depressão e ansiedade. Distúrbios do sono são frequentemente associados ao agravamento desses quadros. Manter uma rotina regular de dormir e acordar funciona como um fator protetor para a saúde mental. O sono de qualidade contribui ainda para a prevenção do declínio cognitivo. Estudos indicam que noites mal dormidas, ao longo do tempo, podem estar associadas a maior acúmulo de substâncias no cérebro relacionadas a doenças neurodegenerativas. Dormir bem favorece os mecanismos naturais de limpeza cerebral. Outro benefício importante é a melhor adaptação ao estresse. Situações difíceis fazem parte da vida em qualquer idade, mas pessoas bem descansadas lidam melhor com frustrações, mudanças e desafios emocionais. O sono adequado fortalece a resiliência psicológica. A qualidade do sono também influencia a autoconfiança e a motivação. Acordar descansado aumenta a disposição para manter hábitos saudáveis, como cuidar da alimentação, praticar atividades físicas e manter vínculos sociais, fatores essenciais para o bem-estar na terceira idade. Além disso, dormir no horário correto contribui para um estado mental mais positivo ao despertar, reduzindo aquela sensação de confusão ou desânimo logo pela manhã, comum em quem dorme mal. Nas próximas partes deste conteúdo, vamos abordar com mais profundidade os riscos de perder noites de sono, os impactos da privação crônica e orientações práticas para melhorar o descanso noturno de forma segura e responsável. Parte 5. Os riscos de perder noites de sono após os 60 anos. Perder noites de sono ocasionalmente pode acontecer com qualquer pessoa. No entanto, quando isso se torna frequente, os impactos sobre a saúde podem ser significativos, especialmente após os 60 anos. A privação de sono não deve ser encarada como algo normal do envelhecimento, pois ela traz riscos reais e cumulativos. Um dos primeiros efeitos da falta de sono é o cansaço persistente durante o dia. Esse cansaço reduz a disposição para atividades simples, como caminhar, realizar tarefas domésticas ou manter compromissos sociais. Com o tempo, isso pode levar ao sedentarismo, isolamento e piora da qualidade de vida. A privação de sono também afeta diretamente a atenção e o tempo de reação. Pessoas que dormem mal apresentam maior risco de quedas e acidentes domésticos, um fator especialmente preocupante na terceira idade, devido ao risco de fraturas e complicações na recuperação. Outro risco importante é o agravamento de doenças crônicas. Dormir pouco ou em horários irregulares pode dificultar o controle da pressão arterial, da glicemia e do colesterol. Isso aumenta a sobrecarga sobre o organismo e pode acelerar o surgimento de complicações cardiovasculares. A falta de sono frequente está associada ao enfraquecimento do sistema imunológico. Com menos descanso, o corpo produz menos células de defesa, tornando a pessoa mais vulnerável a infecções, gripes e processos inflamatórios, além de dificultar a recuperação após doenças. No campo da saúde mental, a privação de sono pode contribuir para o aumento da ansiedade, da irritabilidade e do humor deprimido. Em alguns casos, noites mal dormidas podem intensificar sintomas de depressão, criando um ciclo no qual o mau sono piora o estado emocional, e o estado emocional dificulta o sono. Outro ponto de atenção é o impacto da falta de sono sobre a memória e a função cognitiva. Esquecimentos frequentes, confusão mental e dificuldade de concentração podem ser agravados quando o sono não é suficiente ou ocorre em horários inadequados. A privação crônica de sono também pode interferir na regulação do apetite, levando a maior consumo de alimentos calóricos ou fora de hora. Isso pode contribuir para ganho de peso ou descontrole metabólico, mesmo em pessoas que mantêm uma alimentação equilibrada. Além disso, noites mal dormidas podem aumentar a sensibilidade à dor, piorando quadros de dores articulares, musculares ou inflamatórias. O corpo perde parte de sua capacidade natural de recuperação quando o sono é insuficiente. Por esses motivos, perder noites de sono com frequência não deve ser ignorado. Identificar as causas e buscar ajustes na rotina é essencial para preservar a saúde e a autonomia na terceira idade. Parte 6. Orientações práticas para melhorar o sono e considerações finais.
Melhorar a qualidade do sono é possível em qualquer idade, inclusive após os 60 anos. Pequenas mudanças na rotina diária podem trazer grandes benefícios quando realizadas de forma consistente e responsável. Uma das principais orientações é estabelecer horários fixos para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Essa regularidade ajuda o relógio biológico a se ajustar, facilitando o adormecer e o despertar natural. A exposição à luz natural pela manhã é outro fator importante. Abrir as janelas, tomar sol de forma segura ou caminhar ao ar livre ajuda o corpo a entender que o dia começou, fortalecendo o ciclo natural do sono. À noite, é recomendado reduzir estímulos luminosos e mentais. Luzes muito fortes, televisão em volume alto e uso prolongado de celulares e tablets podem atrasar o sono. Criar um ritual noturno tranquilo, como leitura leve ou música suave, sinaliza ao corpo que é hora de descansar. O ambiente do quarto deve ser confortável, silencioso e escuro, com temperatura agradável. Um colchão adequado e travesseiros confortáveis também fazem diferença na qualidade do sono. A alimentação noturna merece atenção. Evitar refeições pesadas, cafeína e bebidas alcoólicas à noite contribui para um sono mais contínuo. O álcool, embora pareça relaxante, fragmenta o sono e reduz sua qualidade. A prática regular de atividade física leve ou moderada, como caminhadas, melhora o sono, desde que não seja realizada muito próximo ao horário de deitar. Cochilos durante o dia devem ser curtos e no início da tarde. Cochilos longos ou tardios podem prejudicar o sono noturno. É importante reforçar que, em casos de insônia persistente, ronco intenso, pausas respiratórias durante o sono ou sonolência excessiva durante o dia, a orientação médica é fundamental. O uso de medicamentos para dormir deve ser sempre avaliado por um profissional de saúde. Em resumo, dormir no horário correto, com regularidade e qualidade, é um dos pilares para envelhecer com saúde, autonomia e bem-estar. Cuidar do sono é cuidar da mente, do corpo e da qualidade de vida. Esse conteúdo tem caráter informativo e educativo, e não substitui a orientação de profissionais de saúde.